Alô, alunos. Vamos lá para mais uma aula de Química Orgânica. Hoje vocês vão aprender a hibridização dos orbitais da camada de valência do carbono. Olha eu aqui trabalhando. E a aula de vocês vai ser, como eu falei, hibridização no átomo de carbono. O carbono ele aparece conectado, formando os compostos orgânicos em estado hibridado. Porque só assim ele é capaz de formar 4 ligações. Então, vamos para a hibridização sp3, sp2 e sp na camada de valência do carbono. Olha só, gente, só de olhar aqui, você já vê como é que vai ocorrer essa hibridização. Olha. O nome da hibridização é sp3, ela foi gerada da onde? Da combinação linear dos orbitais, ou da mistura dos orbitais S com 3 P's. Se eu misturei um S com 3 P's, quantos orbitais estão envolvidos aí? 4, né? Se estão envolvidos 4 orbitais, eu vou gerar 4 novos orbitais, né? Iguais de mesma energia, chamados de sp3. A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu gerei só 3 orbitais, ó, aquele sp2. Aí a pergunta que fica, cadê o outro P? Cadê o outro P? O outro P vai formar uma outra ligação química, chamada de π. Né? Aí você vem para esse aqui, ó, formou 2 orbitais apenas, ó, sp, porque ele só usou um P. Aí você fica, cadê os outros 2 orbitais P? Cadê os outros 2 orbitais P? Estão formando 2 ligações π. Tá? Agora vamos ver como é que isso acontece. Primeira coisa, antes de ver como acontece, bora localizar esse carbono, né? Vamos localizar esse carbono na tabela periódica. Então, ele está no grupo 14, que olha aí tua tabela. Grupo 14, segundo período, 4 elétrons na camada de valência. Né? E eu ainda quero ressaltar o seguinte para vocês. Todo mundo do segundo período, todos, sem exceção, vão ter seus elétrons distribuídos nesses 4 orbitais que estão aqui, ó. Todos. Né? Então, no caso do carbono, que está no grupo 14, eu vou distribuir 4 elétrons. Tá? E essa distribuição não vai formar 4 ligações. Porque para formar 4 ligações, eu tenho que ter 4 orbitais e botar um elétron desemparelhado em cada orbital. Só assim eu vou formar 4 ligações covalentes. Sim ou não? Isso, todo mundo concorda com sim, né? Então vamos lá ver como é que essa hibridização vai acontecer. Em estado hibridado, né? Isso é importante você prestar atenção. Em estado hibridado, o carbono forma a ligação sigma, que você aprendeu lá no ensino médio com o nome de simples. Né? Então, a ligação simples é chamada de ligação sigma, e o carbono só forma essa ligação em estado hibridado. Essa ligação é uma ligação forte, porque ela é formada segundo o eixo nuclear. Então, com o carbono hibridado de forma sp3, eu não estou formando aqui 4 orbitais, 3 e 1, 4. Então, eu vou formar 4 ligações sigma. Aqui, ó, sp2, estou formando quantos orbitais? 3, né? Porque 2 e 1, 3. 3 novos orbitais. Então, 3 ligações sigma. Aqui, 1, 2, então 2 novos orbitais. Então, 2 ligações sigma. Só que aqui, ó, quando eu começo a trabalhar com estado hibridado sp2, o carbono começa a formar uma nova ligação, chamada de ligação π, que é feita com orbital p. Né? Então, aqui no estado hibridado sp2, ele vai formar uma ligação π. No estado hibridado sp, 2 ligações π. Então, o orbital não hibridado P forma a ligação π. Né?
Então, no estado sp2, eu vou formar uma ligação π. No estado hibridado sp, eu vou formar duas ligações π, né? Então, aqui eu vou ter, ó, duas π e duas sigma, ali uma π e 3 sigmas. Tem que dar sempre um total de 4, para a gente não contrariar nosso amigo Kekulé. Hibridização sp3, vamos ver como ocorre. 4 ligações sigma, olha o jeitão do carbono, né? 4 ligações fortíssimas. Olha esse sinal ali já está te indicando. Olha, aqui eu estou te mostrando já essas ligações em perspectiva, né? Aonde você vai ter 2 ligantes no plano, um para trás do plano e um para frente do plano. Aí onde é que o carbono aparece com essa hibridização sp3? Nos alcanos e cicloalcanos, que estão presentes aí no nosso dia a dia, né? Um exemplo típico é na gasolina. Gasolina tu tem mistura de alcano. Quanto mais ramificado o alcano, melhor. Inclusive, o que dá a octanagem da gasolina é o 2,2,4-trimetilpentano. Esse aí dá a octanagem da gasolina. Repetindo, 2,2,4-trimetilpentano. Tu tem 2 metilas no carbono 2 e uma metila no carbono 4. Beleza, vamos lá. Vamos ver como é que sai esse modelo de hibridização sp3. Isso é um modelo, né, que a gente está fazendo para explicar essa hibridização. Então, nesse modelo, você tem os orbitais da camada de valência do carbono do segundo período, aonde você tem um orbital S e 3 orbitais P. Bora ver como esses orbitais aparecem. Olha só. 2s2, tu tem os 2 elétrons aqui. 2px1, um elétron no orbital px. E 2py1. Pz aparece vazio. Só de enfeite. Porque o orbital vazio não serve para nada, né? Porque jamais vai formar ligação. Agora vamos ver aqui a distribuição de elétrons. O orbital vazio não serve para nada. Então, nesse caso, com essa distribuição, eu tenho 3 orbitais. Tem esse orbital aqui cheio, né? Que daria para formar uma coordenada dativa. E um elétron em cada um desses orbitais. Então, formaria no máximo aí 3 ligações químicas, né? Agora, como eu vou resolver esse problema? Eu posso pegar um elétron aqui do orbital S e jogar para o PZ. Agora eu tenho 4 orbitais, cada um com um elétron desemparelhado, formaria 4 ligações. Só que a energia do orbital S é diferente da energia do orbital P. E o carbono ele tem que formar 4 ligações iguais de mesma energia, que são as sigma, né? Então, eu não posso formar. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou pegar esses orbitais, vou misturar, né? Tem uma energia S, tem uma energia P, eu vou misturar e vou ter uma energia intermediária ali, que é do orbital hibridado. Vou formar 4 orbitais iguais e de mesma energia. Porque para eles terem a mesma energia, eles têm que ser tudo igual, né? Então, aí formei, ó, 2sp3. Por que ele ficou com esse jeitão? Porque eu peguei um S e misturei com 3 P's. Tá? Então, tá aqui, um elétron. Segundo orbital com um elétron. Terceiro orbital com um elétron. Quarto orbital com um elétron. Olha o jeitão do orbital, ó. Olha o desenho que eu fiz para te ver aqui, ó. Os 3 orbitais presentes, ó. Tem muito caráter P e pouco caráter S. Então, esse é um orbital sp3. Esse que é o jeitão dele. Ó, são
4 orbitais sp3. Ó. Agora a pergunta, como é que eu vou arrumar no espaço esses 4 orbitais sp3? Como é que eu arrumei o P no espaço? Tu lembra? Você lembra como eu arrumei o P no espaço? Isso, tá vendo? O colega lá atrás falou. Eu arrumei nos 3 eixos cartesianos, x, y e z, os 3 orbitais P. Como é que eu vou arrumar os sp3? Eu também coloco eles no espaço de tal forma que eles vão formar um tetraedro regular. Né? Então, eles ficam no espaço como se estivesse formando um tetraedro regular. Tá? Então, vamos ver. Ó. Presta atenção aqui no que eu quero te mostrar. Aqui desse lado, eu estou te mostrando ele antes de hibridar. Ele era S, ele era PX, ele era PY, ele era PZ. Né? E eu tinha os 4 elétrons distribuídos. 2 no S, 1 no PX e 1 no PY. PZ estava de enfeite aí, vazio. Aí o que eu fiz? Eu fiz 4 orbitais iguais, de mesma energia, e distribuí eles no espaço de forma a eles formarem um tetraedro regular. E joguei os 4 elétrons, ó, 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, esse aqui seria o estado fundamental e esse aqui seria o estado hibridado sp3, da camada de valência. Estamos falando em camada de valência. Então, viu como ela mudou? Porque ele está agora no estado hibridado. Porque é só nesse estado hibridado sp3 que ele forma as 4 ligações iguais e de mesma energia. Tá? Onde o carbono sp3 aparece? Nos alcanos, nós já vimos, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, ó, o metano, que mostrando o tetraedro regular, e aqui no modelo molecular, metano, gás dos pântanos. Vamos ver aqui, ó, também no etano, você tem a conexão de 2 carbonos sp3, formando o etano. Aqui é o modelo molecular, ó, tá? Mostrando a projeção em célula, né? Projeção estrelada, ligantes todos em oposição. Aqui eu estou te mostrando o etano, quando ele se junta, né, num tetraedro com outro, ó, eles se juntam pelo vértice. Aqui os ligantes no espaço, no plano, para frente e para trás. Quer que repita? Plano, tá? Esses aqui estão no plano, ó. Esse está no plano, esse está no plano, esse está para frente do plano e esse está para trás do plano. Um exemplo típico de carbono sp3 é a celulose. Celulose é um exemplo que você tem só carbono sp3, tem um heteroátomo aí que é o oxigênio. Você tem a celulose. O carbono sp3, gente, ele está presente em tudo que é estrutura que te cerca. Entendeu? Nos medicamentos, alimento, em todos os compostos que formam os metabólitos secundários dos vegetais, tu tem carbono sp3 e sp2. É muito difícil tu ter o sp. Mas sp3 e sp2, meu amigo, está presente em tudo que é composto orgânico. Olha aqui, nos aminoácidos, tu tem também o carbono sp3. Nas proteínas, também tu tem o carbono sp3. Tá? Então, você tem aqui, ó, essa estrutura aqui de um aminoácido. Está aí o carbono sp3, a setinha pretinha aí apontando. Né? Quando você junta 2 aminoácidos, você forma uma ligação peptídica, né? E continua tendo a presença do carbono sp3. Então, agora, você pode também ter nos lipídios, né? Olha aqui, na cor rosa, você tem a parte que vem do propanotriol. E a parte verde é a parte do substituinte acila,
que vem do ácido carboxílico. Os lipídios que estão presentes nas sementes, né, essas que vocês estão trabalhando no laboratório, eles todos têm essa estrutura. Os lipídios que estão nessas sementes são lipídios simples, né? Então, eles têm essa estrutura. O que vai variar é a quantidade de carbono aqui. Normalmente, você trabalha com 12 a 18 carbono. Agora, eles também estão presentes nos carboidratos, como eu falei para você, nos alimentos, gasolina, medicamentos, né? No colorido do meio ambiente. Agora vamos para a hibridização sp2. Na hibridização sp2, eu tenho o carbono formando, tá? 3 ligações sigma e uma ligação pi. Essa ligação pi, ele forma com quem, gente? Com orbital P, que não passa pelo processo de hibridização, né? Então, aqui você vai ter 3 ligações sigma e uma pi. E olha como ele aparece. As 3 ligações sigmas forte e a pi mais fraca. Que a pi é feita daquele orbital P que não hibridou, que tem uma energia um pouquinho maior, né? Então, ele forma uma ligação mais fraca. Então, como seria essa hibridização sp2? Então, você tem o estado fundamental, né? Aqui você tem um estado que você pode distribuir um elétron em cada orbital, né? E aqui você pode fazer a combinação linear de 3 orbitais, né? Gerar 3 novos orbitais de mesma energia e deixar esse aqui com uma energia um pouquinho maior, sem participar desse processo de hibridização, e, portanto, ele vai ser responsável por uma nova ligação química, chamada de ligação pi. Então, eu vou ter sp2 formando uma ligação sigma, o segundo sp2 formando a segunda ligação sigma, o terceiro sp2 formando a terceira ligação sigma e o P perpendicular ao plano que contém esses orbitais hibridados, vai estar este P formando a ligação pi. Tá? Olha aqui, agora eu tenho combinação linear de 2 orbitais P só, com um S, formando o sp2. Tá? Aí a pergunta que fica é o seguinte: essas 3 ligações sigma, como é que eu vou arrumar esses 4 orbitais no espaço? Eu tenho 3 com esse jeitão aqui hibridado e um P que não hibridou. Como é que eu vou arrumar essa galera no espaço? Eu vou arrumar da seguinte maneira: esses 3 aqui vão estar formando entre si um ângulo de 120 graus numa geometria trigonal plana. E esse orbital P vai estar perpendicular ao plano que contém esses orbitais hibridados. Vou te ajudar a imaginar. Tu tá com o teu caderno aí na carteira, né? Imagina que no plano do teu caderno eu tenho os 3 orbitais hibridados formando 120 graus entre si. Tá? Perpendicular ao plano do teu caderno, tu tem o P. É como se tu tivesse um lóbulo do orbital P batendo no teu nariz e o outro no teu pé. Esse que é o jeitão de um carbono sp2. O orbital P vai formar a ligação pi e os 3 hibridados vão formar as 3 ligações sigma. Por isso que esses compostos que têm a ligação pi, eles têm o chamado fenômeno de ressonância, por conta desta disposição espacial desse orbital P. Como ele fica lateral ao eixo nuclear, tu pode passar elétron de um orbital P para o outro. O elétron fica ploft, 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 passando de um orbital P para o outro.
Isso é o fenômeno da ressonância. Isso acontece na ligação π. Tá? Então, você tem aqui, ó, a hibridização sp2, né? A ligação sigma e a ligação π aparecem juntas, formando o que a gente chama de ligação dupla. Né? Então, olha como ela aparece. Ela aparece junta aqui, ó. A sigma, que é a mais forte, e a π aqui mais fraquinha. Essas duas aqui formam o que a gente chama de ligação dupla. E eles estão presentes nos compostos chamados de alcenos. Estão presentes aí na natureza. Um exemplo é o butadieno, que está aí como formador da borracha aí que faz os pneus dos carros. Então, nós temos a presença dos alcenos. E olha como fica aqui, ó. Você tem o estado fundamental, né, com os 4 elétrons, sem formar 4 ligações. E aqui tu vai ter o estado hibridado. Os 3 orbitais hibridados, sp2, formando 3 ligações sigma, e o orbital P, que está perpendicular ao plano que contém esses orbitais hibridados, formando a ligação π. Tá? Que é o estado fundamental e aqui é o estado hibridado. Olha aqui o jeitão dele. Muito lindo, né? Imaginando isso. Ligação π formada para ele estar perpendicular ao plano que contém esses 3 orbitais hibridados e os outros orbitais hibridados formam a ligação sigma. E o orbital P forma a ligação π, responsável pelo fenômeno de ressonância. Olha aí a junção de 2 carbonos sp2 formando o eteno. Aqui é a ligação π, ó, feita com compartilhamento de elétrons entre os orbitais P. Como se tivesse uma nuvem de elétrons passando por cima e por baixo da cadeia. Porque esse elétron ele fica passeando aqui nesse orbital, né? Passeando aqui nesse orbital. Então, tu tem a ligação π e aqui tu vai ter as sigmas feitas segundo o eixo nuclear. Aí, por último, vem a hibridização sp. Na hibridização sp, como tu está olhando aqui, eu só usei 2 orbitais para hibridar. Então, formar só 2 ligações sigma. Né? Em compensação, vou formar 2 πs. Né? A ligação sigma, junto com as 2 ligações πs, vão ser chamadas de ligação tripla. Tá? Olha como ele aparece. As 2 ligações sigmas, que é esse traço mais forte, são ligações fortes, e as 2 πs são ligações mais fracas. Né? Você pode também ele aparecer assim, o carbono sp, né? Que aqui eu tenho também, ó, 2 πs e 2 sigmas. E aqui eu tenho o composto mais simples da série dos alcinos, que é chamado de etino ou acetileno. Tá? Aí nós vamos ter aí os alcinos, representantes de compostos orgânicos com 2 ligações πs. E aqui eu tenho o estado fundamental e aqui o estado hibridado. Então, aqui tu tem o estado hibridado, sp, né? E aqui tu tens os 2 orbitais P perpendiculares entre si e perpendiculares ao plano que contém os orbitais hibridados. Né? Esses 2 orbitais hibridados formam entre si 180 graus, o que confere aos alcinos uma geometria linear. Então, vamos ver como ficaria. Né? Então, aqui tu tem um estado fundamental e aqui nesse estado onde você tem 4 orbitais com 4 elétrons desemparelhados, né, um em cada orbital, tu podes fazer a combinação linear apenas de 2 orbitais. E esses 2 aqui vão ficar responsáveis pela ligação π. Aí, ó, 2 orbitais hibridados formando 2 ligações sigma, né?
Esses dois aqui vão hibridar e formar duas ligações sigma, e aqui eu vou ter uma π e a segunda ligação π. Ligação π, ligação π. Então, vou ter duas ligações sigma, duas ligações π. Tá? E aí, eu tenho a classe dos alcinos, né? O etino, aqui eu tenho um derivado aí, que é 1-cloro-but-2-ino. Tá? Com isso, a gente terminou o nosso recado com relação à hibridização. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você entendeu e gostou, se inscreva no nosso canal. E quero agradecer ao nosso Janilson Pequeno, tá, pela apresentação, pelo trabalho, aliás, de áudio e vídeo. Fiquem com Deus.